Direta já. Essa é a única saída democrática para a crise política profunda que o país vive hoje. Se nós formos colocar na ponta do lápis, existem 3 possibilidades de desfecho dessa crise. A primeira é o Fica Temer. É um governo que nunca teve legitimidade, agora também perdeu qualquer condição política de governar. O Temer não tem como continuar, né? A segunda alternativa é sair o Temer, mas se eleger o presidente do Brasil por via indireta pelo Congresso Nacional mais desmoralizado da história da República. Esse Congresso não tem autoridade política e nem moral para decidir quem vai governar o Brasil, né? Então, essa alternativa também precisa ser rechaçada. E a terceira alternativa é chamar o povo a decidir. Diante da gravidade da crise, compreendendo que é um momento único e grave, o povo precisa escolher os rumos do país. Alguns poderiam questionar, e têm questionado, muitas vezes cinicamente. Mas não há caminhos legais, não há caminhos constitucionais para isso. Não é verdade. Não é verdade. Existem 2 caminhos muito bem definidos, né? Um é uma proposta de emenda constitucional que já foi aprovada na CCJ do Senado, aliás, que prevê uma alteração permitindo eleição direta até o 3º ano do mandato. Hoje o texto da lei fala até o 2º ano. E a segunda é o próprio Código Eleitoral, que diz que, num caso de cassação, a eleição seria direta até os últimos 6 meses de mandato. Então, existem caminhos legais. E se nós formos olhar do ponto de vista da legitimidade diante do tamanho da crise política, não há outra solução democrática. Em última instância, a bandeira que seria mais razoável para o país seria a de antecipação de eleições gerais, né? Para que esse Congresso Nacional também, que está sob suspeita, está em xeque, né? Que também pudesse haver uma decisão, um crivo popular sobre isso. Agora, isso também não resolve. Vamos combinar que tanto as diretas como mesmo eleições para o Congresso Nacional não são a solução da crise política. Elas apontam um caminho para a solução, porque não dá para ser com Temer e nem com o Congresso elegendo, né? Elas são o início da solução. Agora, nós não vamos sair desse atoleiro em que o Brasil foi colocado sem uma profunda reforma política que democratize o Estado brasileiro, né? Nós vivemos nos últimos 30 anos, no sistema político consagrado na nova República pela Constituição de 88, após o fim a transição da ditadura militar, num regime que é um arranjo, é feito de arranjos, né? Então, e que a corrupção no nosso regime político não é um acidente, ela é parte da engrenagem do sistema. Não é novidade para ninguém. O que está sendo mostrado agora nessas investigações, né, já se sabia e já se denunciava há 20, 30 anos, que no Estado brasileiro funciona da seguinte forma: para ganhar a eleição, precisa de dinheiro das grandes empresas. Então as grandes empresas pagam. Agora elas não são beneficentes, certo? Elas querem algo em troca. Então as empresas pagam, depois elegem, e recebem em troca favorecimento em contratos estatais, recebem em troca, no caso do parlamento, aprovação de legislação do seu interesse, né? Esse troca-troca, né, entre poder público e interesse privado no Estado brasileiro pautou a nossa política nos últimos 30 anos. Enquanto não mexer nisso, nessa forma de funcionamento, não se resolve. Não adianta tirar um e botar outro, não adianta botar 10 na cadeia, não resolve. Né? Nós temos que alterar este ponto. Isso significa abrir mais o Estado brasileiro à participação popular. Hoje ele está refém de interesses privados, que através dessa lógica de financiamento de campanha eleitoral se apropriam patrimonialmente do Estado. Então é preciso ter maior abertura à decisão popular, plebiscito para temas essenciais, é preciso ter uma lei mais rígida em relação ao tema da chamada porta giratória, que é essa promiscuidade entre poder público e privado. O cara que hoje é do Banco Boston, amanhã vira presidente do Banco Central,
o cara do Itaú está no Ministério da Fazenda, depois é o cara do Bradesco. Ou seja, esse tipo de conflito de interesses é inadmissível num Estado efetivamente democrático. Então, uma reforma política no Brasil precisa passar por combate a privilégios, que ainda são reinantes no nosso Estado, por maior participação popular, né? Mecanismos plebiscitários, de referendo, em que o povo não seja chamado só de 4 em 4 anos para apertar um botão, mas seja chamado para decidir a política de fato no dia a dia, e também por combater esse mecanismo de apropriação financeira do Estado por interesses privados. Um dos temas é a transparência, né? Nós estamos vendo, né, o tanto de negócios escusos que aconteceram para favorecimento desses interesses privados, de uma série de empresas, em detrimento do interesse público. Mas eu acho que é também uma questão de equidade. A empresa não pode ter melhores condições de chegar ao poder público do que o povo, né? Hoje nós temos um Estado escancarado aos interesses econômicos e fechado aos interesses, impermeável aos interesses populares e sociais. Acho que se a gente quer de fato falar numa democracia, passa por democratização da sociedade, democratização da economia, não só por direito ao voto, né? Então, eu acho que o que está em jogo não é apenas uma relação mais transparente entre empresa e Estado, embora ela seja necessária. O que está em jogo também é que as empresas, o poder econômico, não tenha mais privilégios no acesso ao poder público do que qualquer cidadão.